AFA 2024, versão A, questão número 31. Bom, considere P de x, definido por esse somatório de termos, um polinômio de coeficientes reais. O coeficiente do termo de maior grau de P de x é menos 1. Se P de x possui três raízes distintas, alfa, beta e gama, que satisfazem o sistema linear seguinte, e a menor das raízes possui multiplicidade 2, então qual o resto da divisão de P de x por Q de x? X mais 10. Puxa, um excelente exercício sobre polinômios. A princípio, eu irei fazer um comentário a respeito dessa notação. Observe que esse polinômio P de x pode ser reescrito de uma maneira usual, atribuindo a n o valor 0 e aumentando os valores de n até que nós cheguemos ao 4. É um somatório de termos. Então, com n igual a 0, nós temos a 0, x elevado a 0. Então, vamos entender x elevado a 0 como 1, primeiro termo a 0, mais, fazendo n igual a 1, x elevado a 1. Então, teremos a 1 vezes x, fazendo x elevado a 2, a 2x ao quadrado, x elevado a 3, a 3x elevado ao cubo, e x elevado a 4, a 4x elevado a quarta. Observe que estou escrevendo em potências decrescentes, em potências crescentes de x. Usualmente, escreve-se em potências decrescentes de x. A 3, x elevado a 3, mais a 2, x elevado a 2, mais a 1 vezes x, mais a 0. Não que seja uma obrigação, mas usualmente escrevemos o polinômio em potências decrescentes de x. E quando ele diz que o coeficiente do termo de maior grau de P de x é menos 1, ele está informando que o A4 é igual a menos 1. Então, vou deixar aqui em destaque, A4, deixar em destaque, aqui, A4 igual a menos 1. Prontinho. Então, esse é o início. Muito bem. Agora, vamos descobrir as raízes distintas a que se refere o exercício, resolvendo esse sistema linear. Sou adepto do método do escalonamento. Então, vamos lá. A princípio, para a gente organizar, essa vai ser a minha equação número 1. Essa aqui é a nossa equação número 2. E essa a equação número 3. Muito bem. Bom, esse sistema dado é equivalente, lembre-se do símbolo, que é o tio, ao seguinte. A primeira equação eu irei manter alfa menos beta menos 2 gama igual a 1. Construir uma chave um pouquinho maior. Opa, aqui também apagou. E alfa. Bem, a segunda equação, agora eu já vou trabalhar. Eu adicionarei a primeira equação 1 à segunda. Então, alfa com menos alfa se anulam. Menos beta com menos beta também se anulam. Menos 2 gama adicionado a gama vai resultar menos gama. E 1 adicionado a 2, 3. Agora, adicionarei à terceira equação a primeira multiplicada por menos 1. Então, ficaremos com menos alfa adicionado a alfa vai resultar 0. Menos beta é beta, adicionado a menos 2 beta vai resultar menos beta. Menos 2 gama é 2 gama, e adicionado a gama resulta 3 gama, e menos
O 1 adicionado a menos 2, menos 3. Observem que eu reorganizaria as equações, mas o sistema já está escalonado. A primeira equação eu manterei, alfa menos beta menos 2 gama igual a 1. Agora eu escreverei a segunda equação, a terceira no lugar da segunda e a segunda no lugar da terceira. Isso faz com que tenhamos menos beta mais 3 gama igual a menos 3 e menos gama igual a 3. Perfeito. Pronto, o sistema já se encontra escalonado. Observe que a quantidade de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente, que não é nulo, aumenta de equação para equação, o que caracteriza o sistema escalonado. Bem, da terceira equação desse sistema escalonado, nós concluímos que gama é igual a menos 3. Substituindo esse gama na segunda equação do sistema escalonado, 3 vezes menos 3 resulta menos 9. Menos 9 mais 3 resulta menos 6, o que quer dizer que beta é igual a menos 6. Uma vez que beta seja menos 6 e gama seja menos 3, vamos substituir esses valores na primeira equação do sistema escalonado. Então, teremos menos menos 6 resulta 6, menos 2 vezes menos 3 resulta 6. Então, 6 mais 6, 12, o que significa alfa igual a menos 11. É sempre conveniente verificar se essa solução satisfaz a equação original. Menos 11 mais 6 menos 5, menos 5 com 6 igual a 1. Primeira equação satisfeita. 11 menos 6, 5. 5 menos 3, 2. Satisfeita. Menos 11 mais 12 resulta 1. 1 menos 3 menos 2, perfeito. Descobrimos os valores de alfa, beta e gama. Pronto, descobrimos as 3 raízes distintas a que se refere o exercício. Ocorre que a menor delas tem multiplicidade 2, e a menor delas é alfa, menos 11. Assim, como o polinômio pode ser reescrito? Lembremos, p de x na sua forma fatorada. Na forma fatorada, primeiro, se tem o coeficiente dominante, que é o coeficiente do termo de maior grau. Daí a informação menos 1 ser útil para nós. Menos 1. A menor das raízes é menos 11, então ela tem multiplicidade 2. Isso quer dizer que x menos o menos 11 tem que estar ao quadrado, que é o fator que geraria essa raiz. E aí vem as outras raízes simples, ou seja, com multiplicidade 1. X menos o menos 6 vezes x menos o menos 3. Pronto. Esse é o nosso polinômio. Agora eu quero o resto da divisão desse polinômio por q de x, que é x mais 10. Aplicação direta do teorema do resto, definindo como r de x. Esse resto a que se refere o exercício, o resto da divisão por x mais 10, pelo teorema do resto, é o valor numérico de p em menos 10. E isso é obtido substituindo x por menos 10 no polinômio p. Vejamos, menos 1 vezes menos 10 com menos 11 resultará mais 1, isso ao quadrado, vezes menos 10 mais 6, menos 4, vezes menos 10 menos 3 resulta menos 7. Realizando os cálculos, esse resto vai ser menos 1 vezes 1 ao quadrado é menos 1, vezes menos 4 é 4, vezes menos 7, menos 28. Pronto.
Menos 28 é o resto da divisão de P por Q de x. Veja que é um polinômio constante, é um polinômio de grau igual a zero. Aplicação direta do teorema do resto. Isso conclui a questão número 31.